Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 106 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes de irmos ao assunto do programa dessa semana, queria deixar um agradecimento. Durante a semana o Spotify divulgou a retrospectiva dos ouvintes dele e muita gente, mas muita gente mesmo, me mostrou que a página 5 apareceu entre os podcasts mais ouvidos de cada um. E eu fiquei extremamente surpreso e feliz de saber que o programa está chegando no ouvido de tanta gente e tanta gente tem dedicado uma parte importante da vida a ouvir as conversas aqui da página 5. E espero que vocês curtam a conversa de hoje também. E sempre que puderem, por favor, mandem a página 5 para frente, indiquem para os amigos, compartilhem nas redes sociais. Isso ajuda pra caramba a manter o trabalho por aqui. Bem, o nome do livro parece um trava-língua. Sagatri Suinorana. Vencedor do Jabuti de Livro Infantil, o trabalho de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz desbancou obras como o romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, e os poemas de Batendo Pasto, de Maria Lúcia Alvim, para ficar também com o Jabuti de Livro do Ano deste 2021. Se olharmos com um pouco mais de atenção para o próprio título, começaremos a desvendá-lo, como os autores contarão no papo que vocês ouvirão a seguir. Sagatri Suinorana mistura a linguagem, a poética, de Guimarães Rosa com a fábula dos Três Porquinhos para apresentar aos leitores uma história sobre duas grandes tragédias, ou crimes, que abalaram o Brasil nos últimos anos. Falo do rompimento das barragens de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019. Juntos, os absurdos deixaram pelo menos 289 mortos. Sim, estamos falando de um livro considerado infantil, mas um livro infantil que não tem absolutamente nada de infantiloide. Aliás, Nelson Cruz defende que a obra é literatura e ponto final, que serve para todos os públicos. Com mais de 30 anos de carreira, autor de títulos como Alice no Telhado e Se os Tubarões Fossem Homens, indicado ao prêmio Hans Christian Andersen deste ano, Nelson foi o artista escalado para criar as ilustrações de Sagatri Suinorana a partir do texto de João. Já João Luiz Guimarães é jornalista que já trabalhou como roteirista e escreveu os livros infantis O Vento de Oalab, vencedor do prêmio Barco a Vapor e do International Latino Book Awards, e Papo Reto e Papo Curvo, que levou o prêmio Off Flip. No papo a seguir, entre camadas presentes na história, um múltiplo olhar para a arte e a necessidade de não ter receio de criar representações políticas, mesmo que para um público infantil, vocês ouvirão algumas vezes outros dois nomes fundamentais para que o livro ganhasse a cara que tem. Falo do editor Zeco Montes e de Raquel Matsushita, responsável pelo projeto gráfico de Sagatri Suinorana. É uma boa chance para notar como a criação literária às vezes pode ser bem mais coletiva do que muita gente supõe. João Luiz Guimarães, Nelson Cruz, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Começo parabenizando vocês dois, tanto pelo Jabuti de Livro Infantil, quanto o Jabuti de Livro do Ano, por Sagatri Suinorana. Vai ser um desafio falar o nome desse livro ao longo do episódio, ao longo do nosso papo, mas eu prometo que eu vou me esforçar para não tropeçar muito na hora de pronunciá-lo. Queria começar perguntando para vocês justamente sobre esse nome. Não é um nome fácil, não é um nome que a gente costuma encontrar em livros infantis, algo nessa linha. Me parece dialogar com o Sagarana, do Guimarães Rosa, mas quero ouvir de vocês. Como que surge esse nome para a gente começar a conversa? Essa história é com o João. João. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite, meu parceiro Nelson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Eu não conhecia, tendo o prazer de conhecer. E, pois esse nome é o seguinte, realmente você acertou. Ele parte de Sagarana, né? Faz essa referência a Sagarana. E eu encaixei no meio um trisuíno, né? Que são os três porquinhos. E com isso
eu estou fazendo também uma referência a uma brincadeira que era muito rosiana, né? De brincar com vocábulos de origens diferentes, né? O próprio Sagarana, o livro famoso de contos dele, saga germânico, de origem germânica, né? Uma história, uma narrativa heróica e tal. Rana, do Tupi-Guarani, que é a semelhança de. Então, Sagarana seria assim, algo como uma saga, né? E o Trissuíno é do latim, né? 3 porquinhos, né? Literalmente, né? Então, essa brincadeira de quase uma saga, né? Dos 3 porquinhos, né? Seria assim, né? Com a tradução. Mas, na verdade, eu achei legal o estranhamento mesmo que o nome provoca, né? O tamanho, a forma, o próprio... não tanto o significado, né? Mas como se fosse assim, o próprio significante puro, assim, acontecendo. Mas esse foi um susto inicial, assim, em geral, né? Tanto o Nelson pode falar depois, mas em primeiro lugar o Zeco, né? O nosso editor Zeco Montes, da Ozé Editora, que comprou essa ideia, né? Corajoso, foi junto com a gente, e que chamou o Nelson para ser empreitada e fez essa química, é o alquimista aí desse livro. Né? E ele falou, João, com o maior jeito, assim, né? Aquele primeira conversa, nós dois ali conversando e tal, lá na Ozé, que é um casarão lindo ali no Bexiga, assim, super gostoso, conhecendo ele. Olha, achei muito legal o texto, tal, estou muito afim, tal, de editar e tal. Mas será que esse título não dá para a gente pensar um pouquinho melhor? Não tem um título um pouco mais comercial, assim? Exatamente. Eu até brinquei com ele, porque e eu insisti, né, no título. Falei, não, mas acho que ele vai causar um estranhamento, e a pessoa fica interessada, e ela vira o livro e vai ver atrás o texto, né, da quarta capa e tal. Aí ele brincou, pois é, mas o texto que você fez para a quarta capa está bem hermético também, não está aquela coisa do homem, o lobo do lobo e tal. E aí eu falei, então, mas aí ele abre o livro, né, ele vê o título, aí ele abre o livro. Pois é, mas aí o texto está aquela coisa de Guimarães Rosa, não é muito um texto infantil. Aí isso já virou uma piada nossa, né? Eu brinquei com ele, falei, pô, mas aí vem o desenho do Nelson, e aí resgata tudo e resolve a parada. A gente se encanta e entra no livro. Na cerimônia do Jabuti, quem acabou anunciando o prêmio de livro do ano para vocês foi o Inácio de Loyola Brandão. Na hora que ele abriu o envelope, eu acho que ele pensou, mas, pô, não tinha para outra pessoa para dar esse prêmio, não? Tinha que me colocar nesse trava-língua aqui para anunciar? Nelson, os como dois, que você recebeu essa ideia? Tanto ele quanto o Dan, né? O Dan, os dois tropeçaram, né? Falaram Sagarama no fim, né? Mas isso é exatamente para aquela postura que a gente tem, né, assim, de levar literatura, né, para o público jovem. E esse texto é o maior desafio, né, a começar pelo título, porque eu também fiz essa pergunta para o Zeco, falei, Zeco, vai ser esse título mesmo? Não tem como mudar? O Zeco nem respondeu. Nem respondeu. Aí eu já entendi, entendeu? Eu já entendi, já compreendi, mas a insistência do João, o João acreditou nesse laço que o título dá, né? E dentro desses nós que o título traz, ele leva, no meu entender, a melhor ideia de literatura, sabe? Para o livro ilustrado. Eu nem vou dizer que é para a criança, é para o público jovem, é para o público adolescente, é para o público, né? Eu compreendi que os jurados entenderam isso, que a literatura, tanto no texto quanto na imagem, sabe? Então há todo um círculo que se fecha ali naquela, né, no conjunto livro, sabe? Pelo que eu entendi, então, desse nosso início de conversa, a ideia desse livro parte do João e depois chega no Nelson para abraçar o projeto, é isso? Foi. Eu acho que o Zeco deve ter considerado, né, que quando eu fiz o No Longe dos Gerais, eu investi, eu já havia feito um investimento na história do Guimarães Rosa, além de ser leitor de Guimarães Rosa, né? Sabe? Então,
Então, eu já tenho um histórico, um envolvimento, um trabalho, uma pesquisa com ele, né? E por outro lado, eu moro aqui em Minas, né? Então esse universo, né, que o João investigou, né, assim, e enxugou aquele texto, né, de uma forma brilhante, esse mar de montanhas que tem aqui, ele está inserido naquele texto, sabe? Então, eu acho que foi nesse sentido aí que o Zeco deve ter pensado. É claro que o Zeco é que falaria melhor, né, sobre isso, mas então eu tento investigar o que o Zeco pensou. Aham. Sabe? Então, eu acho que a nossa parceria foi, né, a nossa trilogia, né, João? Esse trio foi construído assim, né? Um procurando pensar o que o outro pensou anteriormente para ter proposto o encontro, né? E ainda temperando com Raquel Matsushita para dar aquela, né, design foi isso crucial mesmo. também. A Raquel veio, né, com aquela mão de fada dela e deu aquele arremate, né, colocou o silêncio onde deveria haver, né, colocou a singeleza onde deveria ficar, né, e o projeto, assim, ela soube separar ilustração de texto, né, sem misturar as coisas, porque todos os dois têm uma narrativa, né? E como que surge a ideia de misturar Três Porquinhos com Guimarães Rosa? Então, isso começou A cerveja tem a ver lá... com isso? Nesse caso, não. Mas foi na pós, né, do Instituto Veracruz, que eu estava fazendo uma aula com a professora Maria José da Nóbrega, né, Mazé, muito legal, que ela estava justamente estimulando a gente a fazer um exercício criativo de reconto, né? Então ela sugeriu isso, pegar fábulas tradicionais e fazer um reconto, mas deixando bem aberto como poderia ser esse reconto, né? E aí na hora eu pensei assim, poxa, eu vou fazer meu reconto pegando grandes nomes assim do nosso cânone, assim, para tentar pegar o sotaque, né? Uma Clarice Lispector, Guimarães Rosa, me veio essa ideia. E aí imediatamente me veio a lembrança de uma experiência muito marcante para mim, que foi o Fita Verde no Cabelo, né? Que é um conto do Guimarães Rosa, né? Póstumo, né? De um livro que chama Ave Palavra. Ele chama Fita Verde no Cabelo ou Nova Velha História, e que justamente é um reconto da Chapeuzinho Vermelho, no caso. E isso me deu eu tive um impacto grande com esse conto. Antes de eu lê-lo no Guimarães propriamente, eu entrei em contato com ele com um livro que era justamente um livro ilustrado nessa fronteira, né, do que a gente está conversando aqui, entre um livro seria para criança ou não esse livro. Eu imagino que não, era um livro já que era ilustrado pelo Roger Mello. Era uma edição da Global ou Nova Fronteira, agora não tenho certeza. E que tinha e eu lembro que eu fiquei muito impactado pelo texto do Guimarães Rosa, que estava na íntegra, e as ilustrações do Roger, que faziam no fim essa presença mineira, né? Fazia no final as igrejas históricas, né? Como se fosse Ouro Preto e tal, levitando, assim, né? Do chão. E eu lembro que isso me impactou muito. Então, e aí na hora eu falei, o que eu posso fazer? Me veio os Três Porquinhos. Eu falei, então vou fazer o Guimarães. Como o Guimarães teria feito os Três Porquinhos? Essa foi a fagulha inicial, né, da ideia. E aí no meio do processo, né, então primeiro o exercício era esse, era fazer essa mistura dos tempos. Aí o cenário meio que me remeteu a Minas Gerais por ser Guimarães Rosa, e eu comecei a brincar com aquilo, com a vegetação, né, com o Buriti, com os elementos que eu e aí, assim, eclodiu mesmo, como se fosse um rompimento da barragem, né? O Nelson falou que para ele foi muito forte isso quando ele recebeu o texto, que era uma questão para ele acho que pode falar melhor isso também, e para mim era também, a gente estava muito próximo, né? Do desastre, já tinha tido Mariana, e a gente estava muito próximo do desastre de Brumadinho, né? E eu estava com aquelas imagens daquela lama vindo, e aquele indizível, daquele horror, né? Que se repetia, que a gente vê na internet, vê na televisão, e eu ficava imaginando o que as crianças devem sentir em relação a isso, né? E esse indizível, né? Do destruidor, da morte, né? E aí eu pensei, isso
isso é mais que o lobo, né? Isso engole o lobo, isso atravessa tudo, né? E então isso me atravessou mesmo. A lama invadiu o meu texto, assim, não era o projeto inicial, né? Mas aí eu fui tomado por aquilo e achei que aquilo dizia mais, assim, né? E fiquei arrebatado com aquela ideia, assim. Mas fiquei com essa dúvida mesmo, assim, isso é infantil? O que eu estou fazendo aqui, né? Para quem se destina um texto desse, né? E fiquei muito mexido com isso mesmo, né? Mas esse estado é bom, né? Esse estado inquieta a gente, leva a gente para lugares diferentes, né? E aí, quando foi parar no Nelson, a coisa ganhou uma outra camada, né, Nelson? Acho que o Nelson pode falar melhor. Porque aí eu já entro com aquilo que me impacta, né? Que é a imagem, né? A imersão que você faz, né, enquanto escritor, né? Você faz assim no texto. Eu também, claro, assim, mas a minha imersão maior é na imagem, né? Então, e nas cores, e nas texturas, e nas tragédias que isso carrega, né? Sabe? Então ver aquela lama arrasando Bento Rodrigues, sabe? Vendo aquilo, são duas coisas, né? Assim, é a imagem trágica e a imagem, vamos assim dizer, do que aquilo forma em termos de cores, em termos de destruição, tudo vem junto, sabe? A emoção, vem tudo junto, assim, formando uma angústia, essa angústia que a arte tem, né? Assim, de não poder transformar aquilo imediatamente, né? De ter que, na sequência, repetir aquela cena, né? Ou seja, você sofre num suporte quando vai transportar a imagem daquilo que já arrasou um tanto de gente, né? Sabe? Então, eu falei outro dia, né, para você, que essa história, essas imagens, né, do Saga Trisvinorana, já estava em mim desde o dia que Bento Rodrigues foi arrasado, sabe? Porque quando eu escutei no rádio que havia uma pessoa que estava coletando água mineral e alimentos, né, para as pessoas de lá, é que eu fui tomando a ideia de que aquilo realmente era algo muito maior. Então, eu passei no supermercado, comprei muitas águas e fui levar nessa casa. Quando eu cheguei lá, né, assim, atravessei Belo Horizonte inteira, né, com aquela angústia, né, de estar levando aquilo, de ter que levar, de precisar levar. Quando eu cheguei lá, vi uma quantidade de carros, sabe? A menina era uma garota, sabe? Era uma garota. Ela fez isso porque ela gostava de Bento Rodrigues, ela frequentava Bento Rodrigues. Então, anunciou na internet que ela estaria coletando né, mantimentos para as pessoas, né? E foi tanto que a coisa cresceu muito. Ela teve que pegar outras casas para poder guardar o tanto de mantimentos que chegavam, sabe, roupas e tudo. E de repente havia só um carro para levar aquilo tudo, e outras pessoas foram se apresentando, sabe assim, para levar os mantimentos. Então virou um comboio em direção a Bento Rodrigues. Então, quer dizer, isso é o lado que surge, né, também, né, e que vai formando a história, e que vai gravando, né, na alma da gente aquilo que um dia, de uma forma ou de outra, vai ser transformado. Então, assim, eu tinha isso dentro de mim, sabe, tudo. E então, né, eu falei para você que a válvula que fez isso brotar, explodir, foi quando eu li o texto,
eu falei, aquilo brotou, eu falei assim, é isso, sabe? Esta é a parceria que eu, que eu esperava para poder colocar essas ideias de uma forma poética, ou de denúncia, sabe, de levar um pouco de arte também, porque para contar isso você tem, eu tenho que amenizar, né, colocando cores tais, né, fazer com que seja bonito, com que o olhar do leitor, seja o leitor jovem, né, o leitor adulto, infantil, né, que ele tenha um descanso enquanto faz a leitura visual. João, e como que foi para você depois? Você manda o texto para o Nelson e em algum momento, acredito, você começa a receber as ilustrações ou esboços de ilustrações. Como foi para você ver o que você estava propondo em texto começar a ser interpretado também em imagem? É curioso isso, que foi uma coisa muito já casada, assim. Quando eu vi as imagens, já foi uma aceitação daquela visão do Nelson, como que... Porque eu não sou uma pessoa da imagem, né? Mas, claro, quando a gente escreve, a gente sempre... Algo se forma, né? Tem algo que... E é sempre... A minha experiência é que é sempre muito diferente da visão do artista da imagem, né? Do que ele vai... E eu respeito muito isso, né? Eu acho que é legal esse encontro, né? Essa soma no álbum ilustrado. Então, e ainda mais o Nelson, que é um cara que, assim, eu já admirava muito, né? Quando o Zeco falou, eu fiquei, assim, super empolgado. Eu estava apaixonado naquele momento por uma obra mais recente, que era da editora Olho de Vidro, que é Se os Tubarões Fossem Homens, que é um texto do Brecht, que o Nelson desenhou, né? Ilustrou de uma forma brilhante e acrescentou dimensões que não estão no texto, né? E aquele peixinho vermelho, né, que se diferencia dos outros, que nada na contracorrente. Porque me impactou demais, assim, o texto é incrível, né, e o que o Nelson fez é incrível. E tudo é incrível, né? A edição é muito bonita, né? A gramatura, a capa mais dura e tal. Então eu tava já tinha esse fascínio, né, com o trabalho do Nelson, né? E eu achei perfeito, o Nelson sendo mineiro, né, e sendo o artista que é. Então foi de respeito puro mesmo do que viria lá, né? Mas é claro que eu poderia falar alguma coisa, mas eu realmente recebi e fiquei muito feliz com o que eu vi já de cara, assim, né? Quando o Zeco me mostrou. E aí foi isso que o Nelson falou, né? A Raquel entrou para dar esse arremate, e que foi um arremate muito, muito precioso, né? Porque principalmente uma coisa que depois me veio, que foi a questão da fonte tipográfica que ela escolhe. Ela escolheu uma fonte que é semelhante à da letra de máquina de escrever, né? E isso faz um diálogo um pouco entre dois ofícios importantes, assim, o do jornalismo, né, e o do escritor, né? Eu achei que essas duas dimensões elas estão bem representadas. Mas isso tudo é a posteriori, né, Rodrigo? Estou te falando assim, isso que é legal, né, de você produzir algo, né? Depois você vai compreendendo ou desdobrando sentidos que não estavam muito claros na hora que você está produzindo, né? E esse foi um que me tocou muito profundamente. Eu sempre falo dele, porque eu mesmo fui jornalista, né, na minha vida profissional. Fui jornalista, depois roteirista e agora escritor. Então, esses ofícios, né, e a máquina, e o que está na história, né, também tem essa dupla camada, né? Até naquele texto da quarta capa, né? Deixa eu ler ele aqui para você, o livro está aqui. E o que era história viva, urdida no sem tempo da fábula, vira história morta, soterrada pela notícia, né? Às vezes o homem pode ser o lobo do lobo. Então essa dimensão ficou uma dimensão assim da ficção encontrando a não ficção, né? São duas camadas que também estão presentes, né? A da notícia, do fato, da história concreta e a fábula, né? Então, ficção e não ficção se encontrando, né? Jornalismo e escritor, né? Tudo isso, de certa forma, essa ideia da letra de máquina me fez assim elaborar, né? A posteriori, né? Eu acho muito bacana isso, pensar e ainda mais pensando num livro que é pensado dentro dessa categoria infância ou infanto-juvenil. Eu acho interessante nesse momento a gente
também trazer a não ficção para o universo infantil, porque a gente tende a associar muito infantil, infância com ficção, né? Mas a não ficção, acho que ela tem um papel muito importante. Eu penso, por exemplo, num livro recente que fez muito sucesso, o livro da Malala, da Adriana Carranca, que é uma jornalista, né, muito bacana, amiga pessoal minha, e a Malala, a menina que queria ir para a escola, e aquilo é uma reportagem, né, para crianças, praticamente, né? É uma boa reportagem, uma grande reportagem. Eu acho isso importante também. Então, eu acho que o Saga, talvez, não sei se isso pode ter contribuído para esse estranhamento, ao mesmo tempo esse encantamento, essa dificuldade de classificá-lo, né? Porque ele acabou misturando um pouco esses canais, né? Não sei se o Nelson concorda com isso. Né, além, então, dessa dupla leitura da imagem ser texto, né? A imagem também é um texto, né? E o Nelson fez um texto que conversa com o texto, né? Em letras. Tem essas duas dimensões aí. O que você acha? Tem realmente isso nessa relação da imagem e o texto, eles se complementam, mas não se tocam, né? Então, é como quando você coloca dois ímãs, né, assim, tentando, né, são dois ímãs, né, mas eles não se tocam, né, eles ficam ali um girando, né, ao redor do outro, né, então, mas você falou uma coisa interessante e que me perturba muito quando eu recebo um texto que eu gosto, eu vou criando e vou fazendo a minha narrativa, e eu me importo mais com a minha narrativa do que, às vezes, com o próprio com o próprio texto. Por quê? Porque eu entendo que as leituras, né, as leituras podem conduzir a uma porta aberta sempre, sabe? Então, o leitor pode ir ao final e voltar e interpretar algo do texto e interpretar outra coisa né, assim, da ilustração. Eu aprendi muito isso com os cartunistas dos anos 70, sabe? Quando eles faziam, principalmente, cartoon sem texto. Sabe? Isso é uma coisa que para mim, assim, é vital na minha formação de leitor de imagem, sabe? A independência, né? E os cartunistas tiveram muito isso, né, na forma de combater a ditadura, né, naquela época, principalmente com os cartoons sem texto, né? Então isso ficou em mim como algo assim secreto, que eu abro na hora que o texto me provoca, entendeu? O texto me provoca, mas não para eu segui-lo, para eu criar uma outra coisa, entendeu? Né? Então assim, eu passei o meu olhar ali por aquelas montanhas, né, e fico vendo assim e pensando, poxa, será que as pessoas estão percebendo que onde sobe uma fumacinha tem uma outra mineração, sabe? Ali mais adiante tem uma outra fumacinha, tem outra mineração, entendeu? Num estado tão bonito que está sendo destruído pela ganância, né, das mineradoras, sabe? Então, quer dizer, eu trabalhei também com isso, e isso é uma outra camada de leitura visual que o livro tem, sabe? Então, quando no meu entender, assim, né, na forma como eu trabalhei a trajetória da lama, né, eu entendo que alguns leitores vão perceber um pouco mais adiante, porque o seu texto é muito lindo, entendeu? É cativante. Então, a história que se passa em primeiro plano é aquela ligação com o texto. Só que lá atrás está acontecendo tem outra coisa, tem uma trajetória, né? E já outras leituras, um pouco mais ao fundo,
sabe? Essa tem uma profundidade Então, de campo, né, de horizonte, assim, né, Nelson? então você vê assim, você falou um termo, né? Você usou um termo aí, né, que é jornalístico, né? Aquilo que quando você leva a informação, né, ao leitor e que ele vai absorver e eu procuro fazer, por isso é que eu procuro fazer com o melhor que eu posso fazer em termos de arte, para que isso vire uma preciosidade, para que as pessoas não queiram vender para o sebo. E tem Sabe? uma coisa, né, Nelson, que eu sinto, agora você falando, estou pensando assim, é como se fosse aquelas bonequinhas russas, assim, uma dentro da outra, e Sim. até essa metáfora com o próprio minério, né, a coisa de Minas, os veios subterrâneos e a lama, porque assim, eu estou pensando, você no teu desenho e acho que eu no texto, a gente embutiu coisas dentro, né? Então essa polissemia acho que vem um pouco daí, né? Eu até falei para você aquela primeira página em que você mostra antes de começar a história, antes de começar tudo, que você mostra só aquela esteira mineradora, ela para mim ela me surgiu já como parece um pouco um lobo ali, parece um ser com dentes, né? Com um focinho pontudo, né? Mesmo que você não tenha tido essa intenção, né? Assim consciente, para mim já me deu essa leitura. E depois o lobo, a primeira aparição do lobo, ele se confunde com a pedra, né? Com o relevo, com a montanha. E aí tem aquele estouro e ele aparece com toda a sua nitidez como lobo, né? Então tem coisas dentro de coisas, e agora que estava pensando, falando aqui com vocês, o próprio texto, não que eu pensei nisso, mas agora estou pensando, o próprio texto, por usar a sintaxe rosiana, para leitores mais jovens, isso forma uma camada também que precisa ser escavada, né? Porque não é, embora você conheça muito bem, a maioria dos leitores mais infantis conhecem a história dos Três Porquinhos, eles precisam abrir caminho um pouco no pedregulho que é a sintaxe rosiana, né? Para eles, eu digo, para um leitor ainda que não tem um treino maior, né? Daí a importância de uma mediação, né? No caso de leitores mais inexperientes, né? Mas eu estou pensando nisso assim, então, acho que tanto o texto quanto as imagens, elas escondem coisas e revelam coisas, e tem veios subterrâneos, né? Que no fim eclodem, né, juntos, né, e mais ao mesmo tempo de uma forma circular também, né, Nelson? A coisa não fecha um sentido absoluto, né? Acho que isso também causa um estranhamento, né? Eu gostei muito do papo até agora de vocês dois colocarem um livro como, sim, um livro que pode ser para crianças, mas não só um livro infantil, um livro que qualquer pessoa, aí eu concordo, que pegar para ler vai poder curtir bastante. E, João, você falou do Malala, e na hora que eu estava lendo o livro, me lembrei de alguns outros títulos também pensados inicialmente para um público infanto-juvenil, mas que não se limitam a esse público infanto-juvenil, e que são livros que não são exatamente fáceis, que nenhum que me vem à cabeça agora é o Crianças, de uma chilena que se chama Maria José Ferrada, e as crianças são 34 breves poemas sobre as crianças desaparecidas durante a ditadura do Pinochet no Chile. O livro de vocês é um assunto que não é fácil, as tragédias ou os crimes das barragens de Mariana e Brumadinho, e tem uma linguagem que, como você mesmo já falou, João, que a Guimarães Rosa não é exatamente uma linguagem tranquila, principalmente para leitores mais jovens e mesmo leitores mais, não diria experimentados, mas leitores mais velhos, afoitos, também vão ter certa dificuldade ali com o texto, talvez. Como que foi escolher esse caminho e seguir esse caminho num livro que, se não se limita a ser um livro infanto-juvenil, ao menos inicialmente é pensado como um infanto-juvenil? Me parece que, assim, inclusive a parte da fábula é uma fábula que dialoga muito mais com aquelas fábulas antigas do Irmãos Grimm, que era uma fábula muito menos solar do que o que viram as fábulas pós-Disney, digamos. E é curioso, mas a fábula em si, eu acabei ficando mais preso na fábula mesmo que a gente recebeu mais de Disney em diante, né? Porque a fábula original, que foi
resgatada, né, da tradição oral no século XIX, por um escocês. Os porcos, o primeiro e o segundo, morrem, e o terceiro vence, mata o lobo e come o lobo. Faz uma sopa então é um outro, né? Como você falou, é um outro grau de violência, né? Que tem mais a ver com aquilo tudo da tradição oral, né? E da função, né? Que as fábulas tinham, né? Nesse universo, né? Rural e mais antigo, né? Das sociedades mais tradicionais, né? Mas até me perdi o que eu estava falando. A pergunta é como que foi não só escolher, mas seguir nesse caminho de um livro. Foi no final do ano passado, eu acho, eu fiz uma lista de livros para crianças não abobalhadas. Eu poderia tranquilamente colocar esse livro de vocês também, porque foge um tanto daquela caricatura que a gente tem da literatura infantil. Exato. Eu sempre acreditei numa literatura que infantil, que não fosse infantiloide, né? Eu acho que tem a gente pode falar assim também, né? Que não subestima, enfim, a inteligência da criança, né? Que desafia ela a ir além, né? Que provoca. Eu acho que nesse sentido, às vezes, uma palavra nova pode. Foi o que eu falei antes, né? Eu gosto muito da ideia que muitas vezes o significante ele é tão importante quanto o significado, né? A sonoridade, a forma da palavra, né? Isso vale muito para a poesia, principalmente, né? E você se embala, então, nessa... Eu acho que nesse texto isso acabou acontecendo, mas isso eu estou falando involuntariamente, né? Não que fosse previsto. Por exemplo, no final, quando eu falo, mas todo conto pode ser recontado à vera, e quem haverá de, se antes, esse haverá e o haverá de, depois eu vi que eles estavam conversando incrivelmente, né? Na sua sonoridade, embora sejam coisas bem diferentes. Então, isso me interessa, essa travessia como leitor. Eu gosto muito é claro que tem espaço para tudo, eu não quero parecer que eu estou ditando regras, nem dizendo o que é bom, o que é ruim, e acho que tem momentos, né? Acho que a leitura é sempre um encontro, né? A arte em geral, né? Você se encontra ou se desencontra naquele momento. O mesmo livro pode ser um encontro e um desencontro em momentos diferentes da sua vida, né? Mas eu lembro como experiência pessoal, leitora, de sempre gostar muito de livros que me desafiaram, que tiveram uma travessia mais pedregosa, mas que depois me entregaram uma coisa muito, muito boa no final dessa travessia, né? E eu acho que, então, eu acredito que isso possa existir também para a criança, né? Não ser um suplício, claro, né? Querendo que seja interessante, que seja bom de ler, mas que seja instigante, né? Me interessa trazer perguntas, trazer, né? Essa provocação. Não sei se o que o Nelson acha disso. Quer falar um pouco, Nelson, sobre a arte para crianças não abobalhadas? Na verdade, eu acho que os abobalhados aí são os adultos, sabe? Porque estão perdendo uma oportunidade imensa, porque o que está vindo no livro ilustrado hoje é uma oportunidade visual única, sabe? E há livros que você pode fazer investigações filosóficas, sabe, materiais, sabe, porque e ao mesmo tempo em que você pode dialogar com a criança, entendeu? Fazer essa travessia, né? Lembrando da palavra, né, que o João usa no Saga, né? A travessia, fazer isto, sabe? Desde que eu fiz o Dirceu e Marília, lá em 1999, né, eu já imaginava não imaginava uma criança lendo o meu livro, mas sim os pais lendo para a criança, porque aquele texto e aquela história e aquele tema não era para a criança, sabe? Mas o pai tem que saber fazer essa mediação. Os pais, a mãe, ali o adulto, né, seja quem for, fazer essa mediação. E acho que o que tem hoje
nos livros de hoje é muito mais apurado, sabe? É muito mais apurado, e a palavra é exatamente essa, travessia. Compreende? Então, por isso é que eu ainda penso assim que esse prêmio que nós, né, que nós ganhamos por conta dessa investigação, né, vamos assim dizer, que foi uma felicidade muito grande na cabeça do Zeco de saber onde estava um e onde estava o outro, né, e como conduzir, né, quer dizer, o que resultou disto é mais uma provocação para o adulto que está abobalhado diante dos livros que tem aí, dos livros ilustrados que tem aí, sabe? O Nelson, eu acho que eu estou me lembrando daquela conversa com o Odilon Moraes, né, em que ele dizia, talvez a questão seja até de nome, né, já que a gente está falando em nomes aqui, a questão de álbum ilustrado ou livro ilustrado é um conceito que se confunde, né, para a maior parte das pessoas, com o livro com ilustrações, né? E ele é realmente, esse livro ilustrado, ao qual o Nelson está se referindo, é um conceito realmente que mereceria talvez um nome próprio, né? Que não causasse dúvida. Não que há espaço para um livro com ilustrações, né? Mas o álbum ilustrado é um outro conceito, né? Que vai além, que faz essa amarra de forma indissociável, né? De texto e imagem, um não pode mais conviver sem o outro e tem essas camadas todas, né, que o Nelson estava falando. Então, acho que isso é uma questão... Odilon, né, Moraes é um grande teórico desse assunto, né, e ele sempre retoma isso, assim, como que a gente, infelizmente, não tem uma palavra que diferencie, né, e isso causa um pouco de confusão. Talvez esse prêmio, né, Nelson, jogue luz um pouco nessa questão, né, para os adultos, mediadores, entenderem, olharem, respeitarem, né, e até buscarem se informar, né, da riqueza desse universo, né? Como tem obras realmente importantes já feitas, né? Eu acho que seria interessante, sabe, levar essa discussão mesmo, porque se carece de uma definição para essa natureza de livro que a gente procura fazer, né? Às vezes eu tenho dúvidas, às vezes eu tenho essa necessidade, né? Às vezes eu tenho dúvida de lançar mais uma questão, sendo que tudo é livro, compreende? Mas eu sei que é preciso discutir isto, é preciso discutir, embora eu ainda não me arrisque, entendeu? Eu acho que tudo é livro, sabe? Por exemplo, né, a nossa aposta aí é de que não há literatura infantil. Eu acho que esse livro diz isto. Há literatura, não é? Então não tem nada assim que, por exemplo, a Marilda tem um livro, né, que é o Ops, que é uma palavra só. É lindo esse livro. Né? Não é? A Marilda, sua esposa, né, Nelson? Marilda Castanha. Isso. Marilda Castanha, né? Então, quer dizer, ela fez um livro de uma palavra só, né? Então, isso é literatura para a criança, né? Então, assim, eu me divirto quando eu vejo que em cada página se repete a mesma palavra com uma outra sonoridade, né? Então, nesse livro aí, se necessita também do adulto. O adulto brinca com a criança, né? E num livro que propõe um tema e uma conversa para que a criança abra os olhos para o mundo, também carece da presença do adulto, né? Até que elas ali se resolvam depois, né? com seus livros, não é? Né? Saibam escolher livremente, né? Então, para qual momento elas querem, né? Compreende? Então, agora, às vezes eu fico pensando que essa questão de álbum ilustrado, livro ilustrado, é mais uma questão de artistas, não sei, sabe? Tenho essa dúvida.
Eu gostaria de discutir isso mais profundamente. Na sua mini bio dentro do livro, você lembra que você mora relativamente perto de Bento Rodrigues, em Mariana, e de Brumadinho. Como que é a situação hoje dessas cidades com relação às barragens? Como que a tragédia ainda repercute nesses lugares? É claro que essa tragédia maior, né, que levou muito mais vidas, né, que está levando muito mais vidas, né, que é a pandemia, também maltratou a tragédia pessoal que eles, né, que a população de Bento Rodrigues e de Brumadinho viveu e ainda vive, né? Na verdade, assim, o que a gente assiste hoje é um proveito, né, das empresas para poder negociar em condições escuras, sabe? Até muito mal resolvido a questão lá de Bento Rodrigues para a população. Poucas pessoas têm suas casas de novo, né? Sem casas para morar. Muita gente ainda morando em pousadas, em hotéis. E Brumadinho ainda se continua as buscas, né, por, acho que 11 corpos, se não me engano, sabe? E a busca vai ficando mais, assim, difícil, né, à medida que avança o tempo. Mas agora são poucos também bombeiros, né, que ficam lá à procura, né, dos outros corpos. E essa tragédia maior engolindo, né, a tragédia que eles viveram. Nesse sentido, em certo momento do Sagatrício e Norana, eu leio: porque o diabo não há, existe a ruindade humana. E nós estamos numa época, principalmente aqui no Brasil, cheia de tragédias, de crimes, de muita ruindade humana. Vocês pensam em levar alguma outra chaga desse nosso presente também para a literatura em breve? Não sei se em parceria ou se em projetos individuais, ou projetos em parceria com outras pessoas, não precisam ser vocês dois juntos, claro. Né, eu sempre tenho projetos, né, assim, né, pois agora mesmo eu estou assinando o contrato, né, com a Perópolis, com uma história sobre chamada, gente, esqueci o livro, o título da minha própria história, mas é uma história sobre o direito dos animais, né? Sim, chama-se A Profecia Animal, né? Então, é uma convivência, né, com a consequência da convivência dos animais com a humanidade faz com que eles se organizem e façam reivindicações, tá? Então, tenho essa história e tem outras também, mas é tudo com esse mercado aí, né, que a pandemia também vai engolindo, está ficando mais difícil da gente levar esses projetos mais questionadores. Mas há editores, assim, muito, muito dispostos, né? E nesse sentido, né, Nelson, mais uma vez falar do Zeco, quando eu perguntei para ele lá atrás, né, falei, Zeco, posso colocar no final de tudo, né, esse livro é uma homenagem à memória das vítimas de Mariana Brumadinho? Ele não titubeou um segundo, assim, falou, claro, porque eu fiquei com medo, eu falei, é uma questão política, pode ser delicado, né, para uma editora, nesse momento que a gente vive no Brasil, e ele, na hora, falou assim, claro, é isso aí, vamos colocar. E ficou, acho que, né, a forte. gente não pode ter receio, né, de ser político, né, no livro, né, para o público jovem, para o público adulto, né, não é porque tem imagem que é voltado para... Eu acho que principalmente nós temos que jogar essas pílulas, né, quando não tiver temas políticos, fazê-los, né, porque nós temos que... É um momento muito importante, né, que a gente está vivendo agora, e que
essa ultradireita está ocupando espaço justamente porque as pessoas não estão pensando, né? A educação e a leitura, né, do jeito que está sendo, né, atacada, né, a gente tem que pensar isto, né? Pensar isto, colocar esses temas na mesa dos editores, né? Eu já vou querer voltar nesse ponto, Nelson. Inclusive, a pergunta que eu tinha preparado para fechar a conversa, eu acho que caminha nessa direção. Antes, eu só vou perguntar para o João se ele tem alguma coisa já pensada ou em processo de amadurecimento relacionado às outras tragédias nossas e a essa ruindade humana que está muito latente no Brasil de hoje. Ainda está muito, estou pensando sim, mas ainda está muito embrionário assim para falar, mas é uma coisa que está me mobilizando, sim. É quase impossível, né, a gente não se mobilizar, né, se omitir, né, nesse momento é surreal, né, é um anti, né, é um anti-governo, né, que a gente está atravessando, né, com um anti-presidente, né, com anti-ministros, né, ministro da Educação, os que passaram foram anti-ministros, né, ministro do Meio Ambiente foi um anti-ministro, ministro, né, o Itamaraty, com um anti-ministro, todas as pastas cruciais, né, que reverberam diretamente na qualidade de vida das pessoas, né. É uma política pela simples destruição, né? Mas num nível assim impensável, né? Assim, parece um negócio, parece um pesadelo mesmo, que a gente não consegue processar, né? Tem muito de indizível mesmo nisso, né? De não achar palavra para isso. Então, nesse sentido, e já abraçando com o que o Nelson vinha falando, eu vou lembrar que na cerimônia de entrega do Jabuti, após vocês serem anunciados como os vencedores de livro do ano, no seu discurso, João, você falou sobre tocar gerações do futuro. E aí eu trago perguntas deixadas pelo próprio Nelson no livro. Como escapar do lobo ambição, do lobo usura, do lobo riqueza? Ou seja, como escapar da ganância do lobo homem? Junto com essas perguntas, eu quero saber de vocês, nesse processo, qual é o papel que a literatura e a arte como um todo pode ter nessa busca? Olha, eu acho que, na minha opinião, esse é manter a posição, sabe? Eu acho que o que nós conseguimos fazer, né? O que o João colocou nesse texto, a forma como o Zeco conduziu, né? Por exemplo, assim, teve um momento que o Zeco falou assim: olha, Nelson, a imagem é sua, você faz o que você quiser. Então, e aquilo para mim foi foi tudo que eu queria ouvir, sabe? Porque o mercado ele fala com a espada do capital, né? E o que esse livro propõe é exatamente pensar além disto, sabe? Então eu acho que é permanecer, sabe? É permanecer, mas qual é o desafio aí, sabe? Eu acho que é também não ser pesado, sabe? Não se deixar levar pelos rancores, porque quando você toma uma posição, você encontra pontos que vem contra e que você acaba sofrendo, sabe? Então a gente não pode sofrer, a gente tem que ser alegre, a gente tem que ser feliz, a gente tem que estar se posicionando, mas a gente tem que estar feliz, sabe? Por mais difícil que seja. Eu tenho uma posição que é o seguinte: como é que eu posso dizer que eu sou feliz se eu abro a janela e olho para o mundo e vejo o que vejo? Eu não consigo dizer assim, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa atenta, sabe? Eu sorrio, eu sou alegre, tá? Mas é difícil você dizer. Eu cheguei no ponto de felicidade,
sabe? Eu fiquei muito, muito alegre com a, a, a premiação. Muito, muito, muito. É uma realização, assim, são 33 anos de carreira que se amanhã eu acordasse assim, a minha cabeça tivesse zerado, eu estaria feliz com o que eu já produzi, sabe? Porque o meu caminho foi para chegar nesse ponto, sabe? Do Saga Trisvinorana, dessa ilustração, dessa parceria, mas acontece que a vida não tem um fim, né? A vida não tem um fim, a vida permanece continuando. E a gente continua pensando, a gente continua pensando, é travessia, sabe? É travessia. E eu queria lembrar aqui que o Nelson Cruz está indicado para o Hans Christian Andersen, que é simplesmente, né, Nelson, o Nobel desse universo, né, da literatura da infância e juventude. Ainda tem isso aí. Eu não posso deixar de lembrar, João, que nesse momento as ilustrações do Saga Trisvinorana e do Se os Tubarões Fossem Homens estão sendo expostas na Bienal de Ilustração da Bratislava. Que legal. Na Eslováquia. Que demais, não sabia Tem disso. tanta coisa acontecendo que eu me esqueci dessa notícia. É incrível, incrivelmente. Então, e você não foi para Bratislava? Como? Você não foi para Bratislava? A pandemia que não deixou ou não mandaram passagem? Não, a pandemia não deixa. Acho que eles estão fechados também. A exposição, nesse momento, ela se fechou porque o vírus lá, a contaminação aumentou. Uhum. Então, eles fecharam a exposição. Mas até a semana passada estava aberta para visitação. Nesse sentido, só para pegar o gancho que você tinha perguntado, Rodrigo, né, do meio ambiente, dessas questões, o texto da quarta capa, que eu me referi antes, né, eu começo ele dizendo assim: o recado da terra chega quase sempre sem aviso. No caso aqui, a gente pode ler isso como a terra, a lama que estava saindo aqui, mas a terra no sentido mais amplo, né? Então, esses recados a gente precisa, e aqui tem mais um aquele ovo de Páscoa, assim, né, com coisas escondidas dentro. Isso é uma referência que eu fiz também ao prefácio da Queda do Céu, que do Eduardo Viveiros de Castro, aquele antropólogo, que ele coloca o título O Recado da Mata, né, que, por sua vez, está glosando um conto do Guimarães Rosa, que chama O Recado do Morro, né, e toda essa trajetória, né, e todas elas falando de morte, né, a gente tem que ficar atento, porque eu vi um cientista falando, achei muito interessante esse termo. A gente costuma falar sempre das coisas que são subliminares, né, que passam despercebidos, porque são muito ínfimas, mas existe um conceito também de algo que é supraliminar, né, que é tão grande que também passa fora da nossa percepção, dos nossos sentidos, né. E as questões ambientais, elas se classificam nessa categoria, principalmente, do supraliminar. A gente não está vendo exatamente o aquecimento global, a gente não está vendo exatamente a Amazônia sendo incendiada, a gente não está vendo o urso polar. Quer dizer, no sentido mais amplo, a gente vive a nossa vida, percebe que o tempo está mudando, está mais instável, né? Está mais extremo a temperatura, mas a gente continua, né? A vida vai nos roubando, principalmente as vidas nas grandes cidades, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse livro ele pode também ter dado essa contribuição nesse sentido que eu falei para as gerações futuras, né? De pelo menos prestarem atenção, né? Do lobo, né? Esse lobo perto ali, né? Que está perto, né? E ele está ao redor, né? E acho que nesse sentido ele pode cumprir essa função, né? João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço aí, foi muito legal, foi uma boa conversa. Eu também agradeço muito, foi maravilhoso. Obrigado, Rodrigo. Valeu, e mais uma vez, parceiro Nelson. Parabéns aos dois, pelos dois jabutis, né? Livro infantil e o livro do ano. Uhum. Muito obrigado, abraço em todos aí. Muito obrigado, abraço para todos também, valeu. Já para o final do papo, o João falou sobre O Recado da Mata, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro.
Esse texto é o prefácio do livro A Queda do Céu, de Davi Copenaua e Bruce Albert. Saga Triste Inorana, de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021 de melhor livro infantil e livro do ano, chega aos leitores pela Ozé. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.